Aqui, então, eu tenho um gráfico de documentos que eu executei nessa semana e quantos FTEs, FTE, Full Time Effort, o tempo efetivo de esforço executado para fazer aquela atividade. Então, esse tempo, às vezes são em minutos, né? Então, fazer um cadastro de clientes pode demorar 10 minutos. Então, se eu para cada documento que eu passar nessa fila, então, se eu passar 10, ele passou 100 minutos, ele passou 1 hora e 40 de FTE economizada. Então, ele faz esse paralelo com o quanto de tempo a sua equipe economizou executando aquele robô. Isso ajuda as áreas de negócio a justificar aquelas automações, a ver se estão valendo a pena, se de repente ela não está ocupando muito espaço de processamento, ou você precisa desenvolver e ajustar ela e tudo mais, e ela está te economizando poucos FTEs, não está valendo a pena o esforço de manter ela. Então, isso daqui ajuda a balizar, direcionar como você vai administrar a sua área de automação. Então, aqui você tem todos os robozinhos, né, todas as suas tarefas, a última vez que executou, quantas execuções, quantos documentos ele processou no dia, tá vendo? Aqui ele vai mostrar de forma gráfica. Desse lado aqui tem um campo de notícias que serve para a área administradora dos robôs, então o seu COI, né, que seria o seu Centro de Excelência em RPA, mandar informações para as áreas de negócio. Então, a ideia aqui é, por exemplo, você colocou uma nova versão de um robô para o pessoal, por exemplo, ficar mais atento naquela informação. Você pode avisar de planejamento de GMUD e esse tipo de coisa, você vai colocando suas informações aqui do lado. Então, cada uma das pessoas, dos usuários de negócio, vão olhar aqui, vão ver a sua mensagem, marca como lida, ela some da lista, e essas mensagens você consegue também dizer para elas um tempo de expiração. Então, por exemplo, poxa, a GMUD vai acontecer daqui a 3 dias. Você pode ir lá e agendar essa mensagem para daqui a 4 dias ela sumir, né? Então, você consegue gerenciar bem também essas mensagens aqui. Para o usuário, né, o usuário de negócio, ele vai estar, então, tendo acesso a esse ambiente aqui, que seria a home, os workflows e os relatórios. Eu vou começar com eles. Então, por aqui, você além de ver as informações de execução, você consegue executar um robô por aqui. A gente tem a integração via API com o Automate e outra ferramenta de RPA ou outras execuções, a gente também consegue fazer a integração se ela tiver comunicação via API. E eu consigo clicar aqui e mandar executar. O bacana é, quando eu cadastro um workflow desses, eu coloco parâmetros, como esses daqui. Todos esses parâmetros são dinâmicos, cada robô vai ter o seu. Então, gestão de contratos tem muito mais parâmetros, né, do que, por exemplo, a apresentação. E esses parâmetros podem ser de 2 tipos. Eles podem ser de entrada ou de configuração. Configuração são parâmetros hardcode, como vocês podem ver, ó, a planilha, a origem da planilha, ela vai estar sempre nessa pasta, não é para cada execução vai mudar a planilha. Agora, é diferente de parâmetros de entrada, que é, para cada execução, eu posso mandar parâmetros diferentes para essa execução. Então, nesse caso, eu tenho alguns parâmetros de entrada, que eu defini, alguns parâmetros aqui de configuração, que ele vai controlar. Quando eu clico em executar, ele abre para mim uma janelinha que eu crio dinamicamente, com os parâmetros de entrada. Então, vocês podem ver, eles têm vários tipos também. Ó. Eu tenho parâmetro de entrada de combo, de texto, eles podem ser obrigatórios ou não. Eu tenho parâmetros, inclusive,
para subir arquivo. Olha só. Olha só. Eu consigo aqui escolher um arquivo e subir aqui. Ele vai fazer o upload do arquivo que eu estou colocando aqui. Nesse caso aqui, a proposta. Então, esse é o formulário dinâmico que eu consigo criar. Tá vendo como os dados aqui também, eu já coloquei alguns dados para facilitar na hora de apresentações, esse tipo de coisa. Legal. Então, deixa eu fazer o da apresentação. Posso fazer por aqui mesmo, também funciona. Vou dizer aqui para ele não ficar mostrando muita coisa, meu cliente vai ser Automate. Meu CPF mesmo, então, executa. Ó, ele está começando uma execução aqui, ele vai trigar o Automate lá, né? Nesse caso está tudo na mesma máquina, nós estamos vendo ele executar aqui, mas no caso ele estaria executando numa outra máquina, numa máquina virtual de produção. Enquanto isso, a gente vai ver aqui, ó, 2 execuções, ele tem aqui alguns itens na fila, eu consigo agora ver os detalhes disso, ó. Aqui o que eu tenho na fila. O que é uma fila? A fila, ela tem o que esse robô processa. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo um exemplo, ele pega algumas informações, ele vai processar lá e vai mandar. Ele pega o cliente CNPJ, vai fazer uma consulta e retorna. Né? Seria um exemplo. Então, cada item desses vai ter os dados de entrada. Olha lá. Qual que é o registro, a data que ele entrou. Tá vendo? Eu posso ter aqui, né, a data que ele foi incluído, a data que ele teve a última atualização, quando que ele iniciou a execução, se ele encerrou, né, e qual é o resultado da execução, qual a mensagem que ele teve, então a última mensagem dele foi executada com sucesso, e se ele tiver arquivo, então o arquivo de entrada que eu posso ter subido, ou o arquivo de saída que ele processou o resultado, vão estar aqui. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês também no gerador de contratos. Aqui, ó, eu tenho alguns exemplos bacanas. Olha aqui no meu histórico. Um item que ele processou. Ó, ele tem um arquivo de entrada, que foi a proposta, e um arquivo de saída, que foi o contrato que ele gerou junto com o anexo. Aqui, ó, todas as informações que ele utilizou para gerar o contrato, aonde ele gravou o contrato, tá vendo? Porque eu tenho uma pasta onde tem que ser armazenado os documentos, correto, né? Então, quando eu clico aqui, ó, eu consigo baixar o meu contrato bonitinho com o anexo do que ele gerou. Isso daqui, então, fica armazenado no meu sistema.